Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e espero inspirar vários enfermeiros a passarem pelo mesmo processo que eu passei. Que não foi fácil, mas foi possível. Isso é verdade. Teve muito choro, muita luta, mas graças a Deus deu tudo certo com a ajuda de vocês e eu consegui. Estou finalizando, né, o meu processo. Sim, vamos conversar então, vamos entender um pouquinho. Quem chegou aqui agora não te conhece, Isabela, fala para o pessoal de onde você é no Brasil, quando você se graduou, o seu status é civil, se é casada, solteira, se tem filhos ou não, para a gente conhecer um pouquinho você melhor. Bom, pessoal, muito prazer. Meu nome é Isabela Araújo, eu tenho 26 anos. Eu sou do estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, na verdade, de uma cidade chamada Campinas, mas eu estava morando em Indaiatuba. Sou casada, não tenho filhos ainda. E quando eu estava no Brasil, né, que eu vou contar um pouquinho mais da minha história, eu estava trabalhando como enfermeira em uma unidade de pronto atendimento. Uhum. Então, eu comecei o meu processo, né, como enfermeira. Depois da faculdade, eu me formei em 2022. E como a gente sabe, no Brasil é muito difícil a gente conseguir emprego, né? Porque depois da faculdade ninguém quer dar oportunidade para enfermeiros que não têm experiência. E eu tinha esse medo de não conseguir emprego com facilidade. Então eu decidi iniciar a minha carreira para concurso. Então eu estudei durante um ano, bem intensivo, e daí eu acabei conseguindo uma vaga numa unidade de pronto atendimento. Nossa, então você depois da graduação já focou nisso aí, já conseguiu sua vaga e iniciou então no pronto atendimento. Isso. Na verdade, no começo eu não queria muito a área hospitalar, mas eu falo que hoje, graças a Deus, no meu processo aqui para validação de diploma nos Estados Unidos, isso é muito bom, porque eles valorizam bastante quem tem Verdade. experiência, no geral, mas a área hospitalar ajuda também. E então eu apliquei para 5 concursos, eu acabei sendo aprovada em 3 e eu decidi admitir esse que era aceitar esse que era nessa cidade que eu falei, que é Indaiatuba, porque era mais próximo da minha casa e também mais próximo do trabalho do meu marido. Joia, então você a gente está falando de que ano mais ou menos? Isso eu assumi o concurso em 2023 e daí eu Uhum. fiquei até 2025, fevereiro de 2025. E aí, como é que surgiu essa ideia de Estados Unidos para você, né? Você começou a ser pega por informações da internet? Você, de repente, teve algo familiar que te deu ou te fez ter o interesse pelos Estados Unidos? Conta pra gente. Bom, esse interesse surgiu porque inicialmente meu marido sempre quis morar aqui, né, ele sempre foi apaixonado pelos Estados Unidos e ele já tinha vindo várias vezes e eu nunca tinha vindo até então. Então ele queria me mostrar esse país, as belezas e como que é a cultura, enfim. E daí a empresa que ele trabalhava, por coincidência, ofereceu para ele uma oportunidade de emprego aqui nos Estados Unidos. Então, a gente conversou bastante, ele decidiu aceitar, e daí começou essa ideia, né, essa sementinha na minha cabeça de mudar para os Estados Unidos e como que eu iria fazer. No começo, eu não sabia que existia essa opção da gente poder validar o nosso diploma. Sim. Foi então que eu descobri vocês, e nessa época eu lembro que eu estava até então mexendo no Instagram e eu lembro de ver uma propaganda no Nurse na Gringa e eu procurei saber mais a fundo, porque no primeiro momento eu sei que muita gente deve pensar: "Ah, isso não é possível, isso não existe, por que que os Estados Unidos contratariam enfermeiros de outro país? Por que não investir, né, em enfermeiros nos Estados Unidos?". Sim. Então eu procurei saber mais a fundo e pesquisei no site do Nurse na Gringa, procurei saber o que era o processo por fora, né, porque a gente sabe que tem muitos detalhes, e eu vi Sim. que sim, era possível. Então eu iniciei essa trajetória de validação no finalzinho de 2024, porque eu já sabia que em 2025 provavelmente a gente teria que viajar, e meu marido já ia aceitar a proposta, então eu comecei no final de 2024. Joia, então aí você começou no final de 2024 esse processo junto com a gente, entrou por Nurse na Gringa. E aí, como é que foi o seu processo em termos de validação, né, com o suporte Nurse na Gringa, com o nosso programa? Como é que foi isso durante o processo com faculdade, com Corém? Posso falar que foi muito tranquilo, porque vocês entendem muito do processo. Eu procurei realmente uma consultoria, porque eu não entendia nada e eu tinha muito medo também por questão do inglês, então, às vezes, alguma documentação que eu não saberia o que significa, e acabar preenchendo errado.
no meu círculo de amigos eu não tinha ninguém que tinha feito esse processo até então. Hoje eu já tô recrutando várias pessoas, mas eu não conhecia ninguém, então foi, né, por isso que o principal motivo. E eu acredito que vocês me ajudaram muito, porque por mais que a minha faculdade já tinha feito processo de alguns alunos, a gente sabe que isso é raro, e pelo menos para minha faculdade, porque eu me formei em Jaguariúna, quem conhece vai saber que é uma cidade mais no interior ainda de São Paulo. E então eles não tinham muita experiência com isso, então acredito que vocês, conseguiram com que o processo fluísse. Quando o pessoal da coordenação não sabia qual tipo de documento anexar, vocês deram esse direcionamento. Então acho que para isso foi essencial e para mim, graças a Deus, o processo foi tranquilo e eu consegui, finalizar o quanto antes, né. Sim, eu lembro também que você também teve uma situação bem peculiar em relação ao seu processo, foi da questão de mudança, né, de estado, tinha se, iniciado por um estado, depois, decidiu-se por conta do seu marido que estava vindo para a Flórida, mudar para o estado da Flórida, então teve toda uma mudança, né, em relação ao processo interno de emissão de documentação específica para a Flórida. É o que eu falo para o pessoal hoje em dia, para os meus colegas que querem começar esse processo, eu falo: "Gente, vocês que não precisam estar especificamente num estado", porque eu, felizmente ou infelizmente, né, eu preciso estar na Flórida, eu gosto muito daqui, mas tem pessoas que vão vir do Brasil e vão, assinar contrato com sponsor para qualquer outro estado, e eu já tive a oportunidade de visitar outros estados. Então, nos Estados Unidos tem muita beleza, tem Sim. muitos estados lindos e com oportunidades incríveis. E eu tive que fazer esse processo, né? Inicialmente eu iniciei por Montana e eu tive que mudar, porque meu marido ele tem que estar na Flórida, porque ele trabalha aqui presencial. Então, eu tive que fazer meu processo por aqui mesmo. Sim. E aí, durante essa trajetória toda aí de validação e tudo mais, você só para a gente ter um entendimento em termos de timeline, você entrou para o nosso programa final de 2024, você falou? Isso. Aí você começou de fato a validação quando? Já tinha o dinheiro da taxa, já pagou logo o CDFNS ou demorou um pouquinho? Isso, eu acredito que foi em novembro para dezembro que eu iniciei o processo e já comprei o meu serviço, né, na plataforma do CGFNS, e daí o meu diploma foi ser validado em abril de 2025. Eu considero que isso foi relativamente rápido, porque igual eu tive esse problema de transferência de estado, então acredito que ainda teve um delay por conta disso, mas senão era para ter sido até mais rápido, acredito eu. Sim, então a gente pode imaginar que foi mais ou menos ali uns 4, 5 meses, né? Isso. Para você finalizar o seu processo. E aí, você teve o processo finalizado, o que que isso significa para quem está assistindo? Significa que eu consegui validar o meu diploma de bacharel em enfermagem nos Estados Unidos. Então, o meu diploma ele é equivalente. Eu não vou precisar, graças a Deus, fazer nenhum curso a mais. O nosso diploma ele é equivalente aqui e isso é absolutamente incrível. Verdade, porque muita gente tem dúvida, e acha que vai precisar estudar, né, o que o nosso diploma não vale aqui nos Estados Unidos, porque muita gente pensa assim, Estados Unidos já vem aquela coisa: "Uau, Estados Unidos, como é que o diploma do Brasil vai ser aceito lá?", né. Sim, E na verdade o nosso diploma, né, a nossa carga horária é muito maior do que inclusive eles que estudam aqui nos Estados Unidos. Então, não precisa ficar preocupado se você está assistindo essa entrevista, o seu diploma de bacharel do Brasil, ele é equivalente ao bacharel nos Estados Unidos, o que te dá, né, uma boa posição em termos de competitividade dentro do mercado americano, tá certo? E aí depois, Isabela, que você validou o diploma ali abril de 2025, então, surgiu a etapa de proficiência em inglês, né? Porque você escolheu o estado da Flórida por uma questão mesmo pessoal ali do que estava acontecendo na sua família em termos de imigração, e você precisou fazer a prova de proficiência, né? Qual era o seu inglês nessa época? meu inglês eu diria que estava do básico intermediário, porque eu já tinha feito na minha vida, assim, alguns cursos de inglês no Brasil, mas aquilo, bem antes de começar a estudar para o concurso, né, porque eu tive que parar o inglês para estudar, para focar nas provas de concurso. Então eu estava bem enferrujada, porque não tinha exposição, e no Brasil fazendo plantão, então
Eu tinha parado, então eu tive que começar, relembrar muita coisa para poder engajar de novo nessa era do inglês, né, nessa etapa do processo. Você escolheu qual prova de proficiência? Eu escolhi a Michigan English Test, porque eu me identifiquei mais com o estilo da prova e acredito que para mim foi mais fácil também por conta do sotaque, que não é tão britânico igual outras provas, então eu preferi estar fazendo essa. E acredito que deu muito certo, porque eu consegui de primeira na Michigan. Que legal. Então, a Michigan é um tipo de prova que ela escolheu, né, dentre outras que existem aqui para você comprovar a sua proficiência em inglês, mas a prova que ela escolheu foi essa. Então, assim, é bem importante a gente aproveitar para falar que não existe melhor prova de inglês, tá? Existe a prova que se adequa ao que você realmente tem como apresentar em termos do que é necessário para aquela nota daquela prova. Então, para mim, pode ser uma facilidade para uma prova específica, para Isabela foi outra, e assim sucessivamente. Então, tem muita gente que chega pra gente e fala assim: Lorena, qual é a melhor prova de inglês? Não existe. Existe aquela que se alinha ao inglês que você tem e que você pode apresentar para o que é exigido da prova. Então, não importa qual você escolha, contanto que você apresente aquela nota que é exigida. Então, tanto faz, tá? Então, se às vezes a minha habilidade melhor é no writing, né, em escrever, uma prova específica que cobre mais o writing seja mais interessante para mim. Para Isabela, talvez tenha mais dificuldade em alguma parte específica de uma prova que cobra mais. Então, ela não vai escolher aquela prova, ela vai escolher uma que tenha mais facilidade, que ela se identifique mais, para que ela possa conseguir aquele resultado de forma muito mais rápida, tá? Que foi exatamente o que ela fez. Então, pegou-se então a nota da proficiência, que é exigida pelo Conselho de Enfermagem da Flórida. Chegou-se o momento de se preparar para a prova de profissional, né, que é o NCLEX. Só para poder eu voltar um pouquinho, Isabela, quanto tempo você se preparou para a prova de proficiência? Só para a gente entender um pouquinho da timeline. Bom, como eu já sabia que eu já ia ter que fazer a prova de proficiência, eu já estava estudando desde o começo do ano de 2025, assim, mais a fundo. Só que depois que eu validei o diploma, daí eu continuei até novembro. E no final de novembro eu fiz a prova e eu fui aprovada. Entendi. Então, foi basicamente ali o ano de 2025, praticamente inteiro ali. 6 meses, 8 meses, mais ou menos ali, Isso. você se dedicando para a prova de proficiência, conseguiu a nota. Seria, então, o momento de ingressar na preparação para o NCLEX. Como é que foi a partir desse momento? Qual decisão você tomou em termos de preparação? Quanto tempo levou? Como foi os seus estudos? Conta pra gente. Bom, a minha preparação para o NCLEX eu comecei assim que eu fui aprovada na prova de inglês. E vocês abriram uma nova turma de monitoria NCLEX 2.0 em dezembro. Então, a timeline deu muito certo, porque assim que eu finalizei a minha prova de inglês, eu já sabia que eu queria muito começar na monitoria, porque eu via você postando que ia começar uma nova turma e eu não queria começar atrasada, por mais que eu sabia que depois ia iniciar outra, mas é Aham. que eu queria aproveitar para iniciar junto. Então, em dezembro, eu iniciei com vocês na monitoria NCLEX e eu fui participando de todas as aulas, desde da aula inaugural até a última aula, e também estudando em casa todos os conteúdos, fazendo os simulados, vendo as aulas, vendo os PDFs e estudando a fundo cada trecho. Então, acredito que isso colaborou muito também para que eu não precisasse fazer uma segunda tentativa no NCLEX, que eu conseguisse ser aprovada de primeira. Uau! E a gente falando em termos de dificuldades, fala pra gente qual foi a sua maior dificuldade quando você ingressou nesse universo do NCLEX, né? Porque quando a gente começa a estudar, a gente fala, meu Deus, né? Por onde começar? O que é que eu vou estudar, né? Qual foi a dificuldade inicial ali para você? E o que, né, foi um fator facilitador? Você falou que participou da monitoria, então você tinha ali um direcionamento. Como é que você conseguia lidar em termos de preparação em si? Assistir a monitoria, participar das aulas, mas em casa, qual era a sua rotina mais ou menos? Bom, para mim, particularmente, eu acho que o que foi mais difícil no começo foi entender o estilo da prova, que é igual você fala, né? O NCLEX, ele é uma prova peculiar, porque ele vai testar se você é um enfermeiro seguro ou não. E eu acredito que para algumas pessoas o inglês possa ser o mais difícil, mas para mim não foi tanto, porque eu tive que fazer a prova de inglês primeiro. Então, Aham. talvez para algumas pessoas elas tenham que traduzir mais no começo. Óbvio que alguns termos eu não conhecia.
alguns não muitos, mas era muito mais intuitivo, como eu já tinha um pouco da experiência do inglês. Mas para mim, a pior parte foi eu ter que entender como que o NCLEX funciona e o que que ele estava querendo de mim em cada questão. Então a gente tem que ser muito inteligente na hora de assinalar nossas alternativas, para não acabar anulando uma correta sua. E acredito que isso o pessoal vai entender como que o NCLEX funciona na questão de selecionar todas as que estão corretas nas questões, então ele tem um jeitinho dele de te testar. E eu acredito que nesse primeiro momento, até entender, foi um ponto que eu tive mais dificuldade. E a minha rotina, eu era um pouco mais privilegiada, porque como eu já estava morando nos Estados Unidos, eu não estava trabalhando, então eu estava estudando período integral. Mas eu confesso que ainda me poupei os finais de semana, porque eu falei, não, eu também preciso descansar. Então eu acredito que assim, se você focar bem é, em algumas horas, mas você fizer um estudo de qualidade, você não precisa se matar de estudar, até porque eu sabia que eu não ia chegar num ponto tão exaustivo. Então, final de semana eu descansava e eu procurava estudar em esses. Basicamente era das 9h30, parava para almoçar e depois eu continuava novamente 1h da tarde até umas 4h30. Então essa era a minha rotina. E também quando eu tinha compromisso, obviamente, e eu não conseguia estudar, eu fazia uma pausa. Mas eu acho que o meu estudo foi de qualidade enquanto eu estava focada, né, em estudar. Muito bom. Então você chegou a finalizar os 3 meses da monitoria ou você chegou a fazer a prova antes? Não, eu finalizei, eu quis finalizar até a última aula, até porque no final eu sabia que vocês iam estar abordando mais questão de pediatria e saúde da mulher, e era uma coisa que eu não tive tanta experiência na minha área profissional, porque eu não trabalhava com crianças, eu trabalhava só no pronto-socorro adulto, então eu preferi ter essa última aula, essa última semana. Depois da última aula, eu fiz uma revisão completona em casa mesmo, com o meu caderno, com os PDFs de vocês, com as minhas anotações principais, e daí eu decidi marcar a prova exatamente uma semana depois da minha revisão, né? Então deu certinho eu terminar a monitoria, fiz uma semana de revisão para mim mesma, para descansar, e depois eu marquei a prova na próxima semana, que foi é, começo de março. Começo de março. Você então, fez a marcação da prova, né. Quando você fez a marcação, provavelmente você fez assessments, fez CAT antes, né, que é para você realmente ter uma ideia de qual era o nível, se você estava com a porcentagem para poder passar ou não. Já estava dando sinais de que você iria passar? Já, graças a Deus. Eu fiz o primeiro self-assessment, né, e daí tinha dado 61% borderline. Até porque eu não sabia muito bem como era a prova, e vocês falam para ter um primeiro ponto de partida, pra gente saber da onde a gente tá saindo, e depois seguindo o roteiro que vocês criaram com o cronograma certinho. Então, quando eu fui fazer os CATs, né, que são os simulados adaptativos, a partir do primeiro CAT, eu já consegui mais de 70%. Então, mas isso eu já tinha algumas semanas de conteúdo com vocês, então eu consegui ver a minha evolução e daí na plataforma mostrou certinho que eu tinha grandes chances de passar. Uau! Então você ali teve realmente um ponto de partida. Começou, 3 meses focou, fez a prova e passou, né. Você Sim. então, passou no NCLEX em março de 2026, então a gente pode dizer ali que você realmente fez os 3 meses, né, e foi o suficiente ali para você ter a sua primeira tentativa e passar. E aí como é que foi essa celebração, né, porque o NCLEX é um alívio depois que você passa, não é? Eu falo que é muito engraçado, porque depois eu até ficava perguntando pra inteligência artificial depois que eu saí da prova, porque parece que você não acertou nada quando você sai da prova, você sai muito confusa e como ela é uma prova adaptativa, então ela vai mandando questões mais difíceis, mas você fica assim: "Mas será que eu estava indo bem? Será que eu estava indo mal?". E como a minha prova foi muito diversificada, então caiu assuntos diferentes, e eu não sabia, na verdade, né, eu tinha aquele pressentimento que eu não tinha ido muito mal, mas você sai confusa. E É. daí depois de 2 dias, como eu tinha feito a prova numa sexta-feira, eu fiquei entrando no site para tentar pegar um resultado rápido, né, e ele não estava disponível, mas quando foi no domingo, graças a Deus estava disponível para poder consultar,
e eu consultei e eu já tinha passado. Nem tinha chegado no meu e-mail, mas eu já consegui ter acesso a essa informação. E eu realmente, é que todo mundo fala, é um alívio, assim, porque o NCLEX você faz só uma vez, então acabou, acabou. Você foi aprovada, é pra sempre. E eu nem acredito que eu consegui passar por tudo isso e finalmente ter minha licença de enfermeira aqui nos Estados Unidos. Que maravilha, né? Se a gente for pensar aí, você começou no final de 2024 e estamos em 2026, foi ali basicamente 1 ano e um pouquinho, né? Alguns meses para você chegar onde você chegou, né? Que é um processo extremamente, né, rápido, se a gente for comparar ali Com em termos certeza. de situações que aconteceram, né? A mudança do Board of Nurse, enfim. Mas deu tudo certo e você agora está numa fase muito importante, que é a fase de aplicações, né, para os hospitais aqui nos Estados Unidos, que também dá um outro friozinho na barriga, porque é momento, né, de outros desafios, entrevista e tudo mais. Qual é a sua ideia de momento, né, em termos de qual a área que você quer seguir? Já tem alguma especialidade que você tem interesse maior em recomeçar aqui nos Estados Unidos? Bom, no primeiro momento, eu acredito que para mim vai ser mais fácil eu continuar seguindo nessa carreira de urgência e emergência, ou até Med-Surg, que aqui eles procuram bastante, né, a nossa clínica médica, traduzindo. Então, porque na minha unidade de pronto atendimento, no andar de cima, a gente tinha 20 leitos para internação, enquanto os pacientes aguardavam, procedimentos mais complexos em outros hospitais na cidade. Então eu acredito que nesse momento vai ser mais fácil, mas também é o que eu falo pro meu marido, nada me impede se eu já estou aplicando, por exemplo, para um hospital específico de câncer, então nada me impede de eu migrar para alguma área mais específica, até porque, como eu me formei em 2022, eu não tinha feito nenhuma pós-graduação, e a gente sabe que aqui também não precisa para você vir ter pós-graduação, então eu iniciar esse processo de especialização aqui nos Estados Unidos, eu acho que vai ser até melhor. Então, se eu migrar para alguma área assim que seja focada mais em alguma doença específica, alguma área específica, acredito que vai ser muito proveitoso aqui nos Estados Unidos. Isso mesmo. Então, assim, a possibilidade aí é ampla, né, para você, né, obviamente que como você já tem uma experiência na emergência, ali no pronto atendimento, essa área seria, né, bem, valorizada para você, mas Med-Surg também aí tem grandes oportunidades, é onde o mercado realmente precisa de muito enfermeiro, e outras áreas também aí que forem surgir. Então, agora estamos animados, né, para a sua aplicação, confecção de resumê, aplicações, para que logo em breve você possa estar com seu scrubs, indo trabalhar, né, recebendo em dólar e recomeçando profissionalmente aqui nos Estados Unidos. As suas expectativas, como é que estão agora nesse momento? Ah, minhas expectativas estão bem altas, principalmente porque eu quero voltar no Brasil para visitar minha família ganhando em dólar. Mas é aquilo, a gente, quando eu estava no processo do inglês, eu comecei a seguir várias enfermeiras no Instagram, até para poder pegar elas falando inglês, né, e aprimorando cada vez mais o meu vocabulário, e a gente vê a rotina, é o que você falou, vestir o scrub, ir pro plantão. Acredito que é outra vibe, você provavelmente você fica mais motivada, eu ficarei mais motivada, e essa é a expectativa, tô com a expectativa muito alta de aprender coisas novas, eu gosto de aprender coisas novas, e acredito que aqui é outra realidade, porque eu era do setor público, né, no Brasil a gente Sim. sabe que tem seus óbvio, tem suas vantagens, mas tem muitas desvantagens, então os recursos não são tão grandes igual aqui nos Estados Unidos, então acho que vai ser uma vibe totalmente diferente, mas que eu tô muito animada. Muito legal. Você falou no início que seu esposo, que é apaixonado pelos Estados Unidos, né, sempre teve o desejo de vir para cá e você nunca tinha vindo, né? Então, qual foi a sua experiência ou como tem sido a sua experiência vivendo nos Estados Unidos? Eu sei que você tem quanto tempo já fez 1 ano aqui? Já Já fez um fez 1 ano. ano, né? Nesse 1 ano, geralmente os primeiros, né, 3 a 6 meses ou até mesmo 1 ano, a depender de cada pessoa, casal, enfim, é de muita adaptação, né? Para muitos é um choque muito grande, para outros se adaptam de forma mais tranquila. Como é que foi para você que nunca tinha pisado seus pés aqui e já veio já para morar? Bom, pra mim, eu fiquei até surpresa, porque eu achei que a adaptação ia ser mais difícil no sentido de cultura, a língua.
a receptividade das pessoas, mas eu confesso que eu me impressionei, porque o pessoal tem aquele estigma de que aqui todo mundo é fechado, de que eles não te dão abertura, e graças a Deus eu não tive nenhum problema quanto a isso, muito pelo contrário. As pessoas foram receptivas comigo, nunca sofri nenhum tipo de preconceito ou algo do tipo, e eu acho que a nossa adaptação foi até melhor, porque é o que meu marido fala. A nossa qualidade de vida aqui é totalmente diferente, porque hoje só ele tá trabalhando e mesmo assim nosso acesso às coisas é totalmente diferente. A gente consegue ter um tempo de qualidade maior do que no Brasil, mesmo que no Brasil os 2 estavam trabalhando e a gente ganhava relativamente bem. Uhum. Então eu falo que aqui é uma vida totalmente diferente e que, graças a Deus, existe esse processo de validação de diploma e de chegar a conseguir o green card, porque vai ser através de mim, se Deus quiser, que a gente vai conseguir alcançar essa etapa final. Porque eu falo que é um país que realmente eu quero construir a minha família por questão de segurança, de inúmeros fatores. Eu gosto muito do Brasil, mas Sim. os Estados Unidos realmente é diferente. E tem muitas oportunidades para todo mundo. Então, eu confesso que eu me impressionei. Eu acho que a parte mais difícil para mim foi estar longe da família, mas, no geral, a vida, assim, não tem do que reclamar. Que legal que sua experiência tem sido boa, né? Porque a gente sabe que a questão de adaptação, ela é bem pessoal, né? Tem gente Com que certeza. realmente às vezes leva um tempo maior, sofre muito no início, principalmente quem é muito apegado à família, sofre com a família, saudade, etc. Mas tem outras pessoas que não, que chegam aqui que parecem que, né? Nem imigraram, parece que vivem aqui já há bastante tempo, não sofreram tanto, né? Se adaptou muito bem ali à cultura, à rotina e etc. Mas eu acho que é bem isso que você falou mesmo, né? Que às vezes no Brasil você trabalhando, vocês dois trabalhando, né? Ganhando relativamente bem e tudo mais, a qualidade de vida que você acaba tendo aqui, às vezes até supera com só o seu esposo trabalhando, né? Sim, E obviamente que agora você começando a trabalhar, vão ser duas rendas, né? Com outro tipo e estilo de vida, né? Podendo ter mais acesso a mais coisas e etc. Então, assim, é completamente diferente realmente o acesso. Nossa, Isabela, estou muito feliz aí pela sua trajetória de flash, como a gente diz lá na Bahia, né? Porque você foi um processo rápido, né? Então, foi. muita gente fala assim: "Ah, Lorena, quanto tempo leva, né, até eu finalizar?" Depende. Olha aí a história da Isabela, né? Ela em final de 2000, novembro de 2024 começou o processo. 2025 foi o momento, foi o ano para ela ter a nota de inglês e praticamente, né, ali estudar para o NCLEX e agora em 2026 passar na prova. Então, foi um processo super rápido se a gente for comparar, né, às vezes comparar com outras situações, outras pessoas e etc. Então, cada um vai ter a sua jornada, vai ter a sua trajetória, o seu tempo. O importante é que vocês não percam o foco de chegar no objetivo final, que é trabalhar como enfermeira nos Estados Unidos. Então, Isabela, muito obrigada pela sua entrevista. Deixe um recado aí para os seus colegas que ficaram até o final te assistindo aqui, que pensam um dia em começar o processo, ou então que pensam que precisam ser fluentes para começar o processo, que essa é a grande barreira de muitos, né? Como é que eu vou passar numa prova sem inglês fluente? Como é que eu vou fazer uma prova de proficiência sem inglês fluente? E tudo isso a gente sabe que vai aprendendo no decorrer do processo, né? Quando você vai vivendo, vai vencendo, ganhando motivação, gás, desafios, e é assim que o processo acontece. Então, deixe sua mensagem final para os colegas para a gente finalizar essa entrevista. Bom, muito obrigada. E a mensagem que eu quero deixar para aqueles que estão me escutando é: não desistam e se é o seu sonho vir para os Estados Unidos, foquem, na sua carreira, porque eu tenho certeza que vocês vão, colher muitos frutos futuramente. O meu conselho é: comece investindo no seu inglês desde agora, porque a gente sabe que os plantonistas aí do Brasil muitas das vezes não têm muito tempo, então quando eles forem começar, eles vão começar a se sentir muito sobrecarregado, mas se você for aos poucos já tendo essa exposição, vou começar o processo de validação, vou participar das aulas de inglês que vocês fornecem, vou começar a mudar toda a minha configuração do celular, desde coisas simples para inglês, mas isso faz com que você absorva cada vez mais. Se planejem financeiramente, porque a gente sabe que infelizmente a nossa moeda, né, o real, ela tem uma desvantagem do dólar, mas Sim. nada te impede de
se planejar, porque foi o que eu fiz. Eu já sabia que eu ia começar o processo, então eu fui guardando dinheiro e daí eu fui fazendo as etapas aos poucos. E tenha paciência, porque esse processo realmente o pessoal fica: "Ai, meu Deus, eu não tenho inglês. Ai, meu Deus", quando chega lá a entrevista, tem gente que tá pensando na entrevista, que é o processo que eu tô agora lá no começo. E confesso que eu segui o que você falava, eu não tinha pesquisado até então nenhum lugar para trabalhar, nada disso, até eu ir seguindo cada etapa. E eu posso dizer que meu inglês evoluiu, assim, 200%, porque quanto mais você estuda e quanto mais você tá dentro do processo, mais você vai ter essa exposição. Então seu Verdade. vocabulário vai melhorar, tudo vai melhorar. E eu não precisei chegar no nível fluente para eu poder finalizar o meu processo e conseguir a minha licença de enfermagem. Então, definitivamente eu recomendo esse processo para todo mundo que tem esse sonho e que quer mudar de vida, né, quer ter Exato. um futuro melhor para a família. E é um processo que vale a pena e que é é viável, muito viável, e eu sempre vou recomendar. Muito bom, muito. Nada melhor do que quando a gente vive esse processo, a gente poder saber, né, e sentir na pele o que que a gente passou e que realmente é possível, né? Porque às vezes quando a gente começa ou a gente ouve aquela informação pela primeira vez, a gente pensa, será que é possível realmente? Será que é para todo mundo, né? O processo ele é para todo mundo, mas nem todo mundo vai ser para o processo, né? Tem Exato. gente que realmente não vai se dedicar ou não vai realmente colocar energia, força, né, para as etapas, né, ocorrerem e você conseguir vencer essas etapas, mas tá aí para todo mundo, né? A oportunidade existe, você com o diploma de bacharel em enfermagem, a oportunidade está aberta para você. Os Estados Unidos requerem enfermeira internacional, só basta você dar o primeiro passo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada por ter essa jornada brilhante aí, por também permitir que a gente pudesse participar disso, né, junto com você, porque a gente fica muito feliz quando a gente vê o início do processo, né, você realmente começando, engateando e hoje já outra profissional, né, mais completa, pronta para começar aqui nos Estados Unidos. E agora vai ser o foco que a gente vai estar agora, que é realmente de você ser contratada aqui por algum hospital americano e começar a trabalhar logo em breve, viu? Ah, se Um Deus beijo quiser. grande, viu? Um beijo, Fique muito com obrigada. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, pessoal! Se tudo que você ouviu hoje aqui nessa entrevista com a Isabela fez sentido para você, eu vou deixar um link na descrição aqui desse vídeo que vai te levar para uma aula chamada Por onde começar a sua validação de diploma nos Estados Unidos. Eu vou explicar com calma por onde você vai começar, por que que tanta gente erra no início do processo e como você vai organizar o processo de forma certa, antes mesmo de dar o primeiro passo. Então já clica nesse link e vai assistir essa aula, porque está disponível para você assistir no seu tempo. E eu vejo você na próxima entrevista. Tchau, tchau.